Este episódio é baseado no perfil Gaivota, o pássaro que ainda não pode voar, escrito em junho de 2017, e pode refletir questões e valores sobre o autismo que não necessariamente endossamos hoje em dia. Apesar disso, preservamos ao máximo o conteúdo original do texto. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Eu o conheci em meados de 2016, nas tardes de quinta-feira, quando, numa das escadas que conduzem à Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, ou a PROCON, da Universidade Federal de Goiás, a UFG, um sujeito com botas e de passos largos em meio aos ruídos de estudantes subia os degraus. Gaivota é estudante de Geologia e natural de Arapongas, município situado no norte do Paraná. No início da convivência, uma confusão mental perante um novo e inesperado convívio parecia intensa em seu olhar aparentemente descompromissado. Eu também carregava uma tensão de adentrar um espaço que não conhecia. Mas, por um compromisso profissional, em junho de 2017, aceitei dirigir um carro e ao seu lado seguimos para sua residência, localizada na cidade de Aparecida de Goiânia. Para quem, em grande parte do tempo, esteve tenso com as palavras, os assuntos, os sons e convivência social, Gaivota estava definitivamente tranquilo. A BR-153 fluía com toda a sua agilidade. Um pouco atrapalhado com a condução dos mapas, enquanto eu dirigia, ele vibrava a cada acerto que ocorria nas esquinas. No entanto, ao chegar no destino, assim que as portas do carro se fecharam e meus pés fincaram sobre a terra, ele me questionou: "O que você está fazendo?" Naquele momento, uma corrente de ideias pairou sobre a minha cabeça. Ao mesmo tempo em que minha rotina era quebrada em um lugar desconhecido, estava adentrando o espaço privado de alguém que, por excelência, precisa necessariamente de restabelecer suas energias para interagir socialmente, e que nunca tinha recepcionado alguém em seus aposentos. Gaivota é autista. Nascido com a síndrome de Asperger, enquadrada desde 2013 como uma espécie de autismo leve pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, Gaivota definitivamente não se importa com a sua aparência de cientista maluco, a qual faz parecer 10 anos mais velho. Ele só tem 19 anos. No clima aquecido do Cerrado Goiano, não abre mão de tecidos densos os quais compõem sua calça, camiseta e camisa, além da barba espessa e o cabelo que, por preguiça, não cortou nos últimos meses. Ele mora em um aglomerado de pequenos apartamentos no bairro Jardim Cristalino. As ruas silenciosas, o clima interiorano e a localização próxima do campus da UFG de Aparecida definitivamente favorecem o futuro geólogo. Nós subimos as escadas, passamos ao lado de vários espaços de outros estudantes para chegar ao seu apartamento ao fim do corredor. A porta é destrancada. Sou o primeiro, fora daquele espaço limitado, a entrar no apartamento de Gaivota. Imediatamente, vapor e um cheiro intenso de suor pairam sobre o ambiente. Com a porta aberta, entramos, mas o cenário não era receptivo. Era um excesso de estímulos que nem mesmo Gaivota conseguia administrar. Ah, sim. Não, por enquanto o ar... Não, cara, o cheiro não... É porque Por horas, o ambiente ficou trancado. Era o suficiente para aquele cenário de caos e sofrimento transmitisse no ar a sua agonia. Se quiser entrar, deixa convidado, porque se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos é que suor tem esse cheiro mesmo. É bem característico. E por algum motivo coisas mortas e coisas estragadas cheiram do mesmo jeito que suor. Bem, esse é o seu computador? Nos 2 cômodos que abrangem os seus aposentos,
Gaivota vive em um ambiente insalubre. Garrafas, sacolas, lixo orgânico e formigas competem o espaço com roupas, fios de cabelo, pelos e pertences pessoais. O piso do chão, amarelado, mostra que a última limpeza profunda foi há muito tempo. Naquela casa, ficou trancado durante 3 meses por uma depressão severa e está se esforçando para se reconstituir frente ao tempo perdido. Não deu para ficar lá dentro enquanto o ar não circulasse. Do lado de fora, Gaivota senta no chão e espera saber quando as perguntas se iniciarão. Entendo exatamente o que tem que ser. Eu quero que eu te explique a metodologia de como funciona o perfil. Não, pelo menos perguntas. Eu tinha poucas metas definidas. A intenção primordial era tentar enxergar algo nele que, em certas linhas, pudesse responder, sem o uso de palavras, o que o faz ser quem é além de sua condição genética. O autismo, caracterizado principalmente pela dificuldade de interlocução, é um campo em que perguntas, muitas vezes, não possuem respostas definitivas. Sabe o que eu tô me questionando assim muito? Como é que você não fica doente, tipo, num ambiente tão insalubre? Cara, eu pego diarreia várias vezes, mas eu já tô acostumado, então. A palavra apartamento pode remeter à solidão e à ausência. No entanto, para ele, é seu porto seguro. Em seu espaço, definido como um lugar suficientemente grande para um pássaro que sempre esteve preso em sua condição, o jovem não precisa se preocupar com as conversas atravessadas e com a rigidez de pensamento. Os perigos que existem lá fora não parecem tão ameaçadores em comparação a quando se está envolto na selva de pedra. Michael Lian, apelidado Gaivota, abraçou a alcunha como uma ideologia. Depois de apresentar seu empoeirado jacaré de pelúcia, que possui desde criança, ele transforma em palavras o abandono que sofreu na infância. Pelo menos tem uma visão geral. Eu fui adotado assim no momento que eu nasci, então nunca tive contato com a minha família biológica. Eu tenho alguma informação acerca da minha mãe, mas é uma informação rala e não que me importa. Minha mãe biológica. Com as possíveis falhas de aborto, acabou acolhido por uma mãe adotiva, seu avô e sua avó, que desde que se entende por ser humano, fazem parte de sua vida. O núcleo se desmoronou quando a mãe adotiva se casou e, por consequência, mudou-se de residência e gerou um novo filho. Michael ficou com os avós. Em algum momento assim da sua vida você se sentiu diferente dos demais? E mais ou menos quando isso começou, assim, mas... Desde quando eu me entendo por gente, que deve ser lá desde uns 3 anos, dava pra ver que, obviamente, vai mais do que me recordam, porque eu com certeza não lembro porra nenhuma na verdade, mal me lembro do que aconteceu antes dos meus 8, 10 anos. Mas... desde aquela época... Gaivota não se sente confortável ao se referir às pessoas com seus respectivos nomes. Nem suas memórias são detalhadas em relação ao que viveu até os 8 anos. Mas desde que as observações e as vozes alheias passaram a fazer parte do seu ambiente externo, foi encarado como um sujeito errático, que optava pela leitura de livros ao invés de brincar com outras crianças. Por isso, era medicalizado por conta de um diagnóstico de TDAH. Mas Michael é muito mais do que um laudo médico. E aos 12 anos, a primeira pessoa a lhe enxergar além do isolamento e das excentricidades foi uma menina que ele conheceu num curso de natação. E a pessoa é quem mesmo? Ele pergunta se precisa especificar o nome. Como eu disse, precisa especificar o nome? Me lembro que, em uma sessão a qual presenciei, afirmou que, independentemente da intimidade exercida, referir-se a alguém pelo nome era um imenso desafio. Não queria forçar. Porém, para alguém cuja importância em sua vida é tão notável, merece, sem dúvida, a sua difícil menção. Dou-lhe a opção de citar. Ele olha para o chão, retraído, respira e afirma levemente que se chama... Camilo, um amigo que eu fiz na natação, não me engano, há 3 anos. A eficiência em romper com seu sistema de defesa
fez com que o processo desta amizade para o Liam tenha se estabelecido da forma mais natural possível. É a única amizade que persiste em mais de 3 anos em sua vida de ciclos interrompidos. De Camila, as possibilidades de interação cresceram substancialmente, ao passo que a sobrecarga e as convenções sociais pareciam engolir o então adolescente, numa trajetória escolar que se intercalava com os trabalhos como ajudante na loja do avô. Eu passei de 0 amigos para 3 ou 4. É um número muito grande. Exato, um número gigantesco. Ele expressa o compasso intenso que fragilizava sua qualidade de vida. Não se sentia forçado a interagir. Literalmente, era arrastado para os grupos formados por pessoas que, como tantas outras em sua vida, o enxergavam como um estrangeiro, um necessitado, sem independência suficiente para ser só. Do seu lado, só queria um espaço para cochilar. Foi entre os 14 e 15 anos que Michael vivenciou uma das maiores enchentes pessoais. Novos ciclos de amizade, o trabalho na loja de seu avô, o definitivo diagnóstico de síndrome de Asperger e até um namoro resultaram em uma série de situações novas para administrar. Eu já estava passando uma situação inteiramente nova, que era a questão das amizades. Eu também estava passando pelos primeiros períodos que estava começando a trabalhar no comércio. Que foi nessa faixa entre os 12 aos 14 anos estava introduzindo, mas com os 14 estava começando a realmente trabalhar. Não era mais uma introdução, apenas eu realmente fazia parte do quadro de funcionários do meu avô. E, ou seja, estava passando uma penca de situações relativamente novas para mim. A própria situação da socialização. Isso te deixava cansado de alguma forma? Como um comum aspe, encarou até onde conseguiria. Mas o fim do curto relacionamento de 2 meses derrubou qualquer perspectiva de avanço em sua vida pessoal. A namorada de Michael, cujo nome não fora mencionado, era uma das amizades novas que tinham surgido em sua vida. E mais uma vez, pelas pressões externas, seus cursos e caminhos eram modificados com as convenções sociais. Ele aproveitou um pedido de namoro e, a partir dali, evitava cobranças de relacionamento. Mesmo não tendo interesse romântico, o relacionamento foi encarado de forma séria por Liam. Mas depois de fugir de todas as investidas para uma relação sexual, a adolescente acabou por se cansar. Ela o traiu e em seguida encerrou o relacionamento. A amizade ganhou fim em seguida com uma pequena e extremamente violenta briga verbal. Aí foi o limite do que eu consegui aguentar de situações novas. Eu, literalmente foi uma época que eu surtei, no sentido mais literal da palavra surtar. Tipo, durante a aula e tal? Não, eu literalmente mal ia pra aula, simplesmente ficava... É algo irônico, porque fazia pelo menos uns 2 ou 3 anos, a última vez que eu tinha chorado naquele momento, assim, bem, tipo, 6 semanas, encolhido num canto chorando. A todo momento. A soma de todos os elementos que o afligiam deram resultado ao primeiro estado de caos mental generalizado que sofreu. Aos 15 anos, Michael literalmente surtou. E quase a escapar da existência, lhe sobreveio a primeira tentativa de suicídio. Para quem não enxergava as próprias lágrimas em anos, o adolescente chorava, encolhido em um canto, durante dias. Ele enfatizou que a angústia ocorria a todo momento, sem qualquer cerimônia. Até que seu avô o advertiu. Afinal, Michael estava atrapalhando o trabalho e precisava largar de frescura. E foi isso que ele fez. E você também não tinha outra opção, de certa forma, assim? Sugeri, intrometidamente, que não haveria outra opção. Em seguida, concordou. Reagir era mesmo a melhor opção. Não foi nem só porque... Sim, também não tinha outra opção. Também porque era a melhor opção, porque realmente continuar lá... Foi o momento em que seu corpo conseguiu restabelecer parte das sensações lógicas. No entanto, sua mente não se recuperou imediatamente de todos os traumas, e quem segurou toda a sobrecarga emocional de Liam era sua melhor amiga, Camila, a quem mais uma vez chama pelo nome. Se por um lado ela o enxergava além da visão impessoal dos outros, Michael se tornou, entre aspas, cobaia dos remédios que seu neurologista, o qual o diagnosticou com síndrome de Asperger, medicou. A Ritalina, que prometia promover uma maior atenção,
já tornara o Lian extremamente paranoico e preocupado no passado. Entre trancos e barrancos, Michael recuperou com serenidade o que lhe trouxe até o final da adolescência. As leituras, desde criança, as quais caracterizavam sua excentricidade, foram fundamentais para conseguir sobreviver em meio ao caos. Entre elas, o seu interesse profundo por equipamentos militares e paleontologia. É capaz de falar durante horas sobre aves do terror, por exemplo. Por isso, está desenvolvendo um projeto de pesquisa que lhe garantirá um foco até o doutorado, pelo menos. Sendo um pouquinho egocêntrico aqui, porque a única coisa boa que eu tenho é meu cérebro. Tenho liberdade pra... A única coisa que presta é o meu cérebro, então eu tenho que me orgulhar dele. Isso me lembrou o Marcos falando: a única coisa legal que eu tenho é meu cabelo e agora ele tá começando a cair. Vou entrar em depressão. Depois de contar por quase 1 hora sua trajetória de sofrimento, agora legitimado, afirma que não é um graduando comum e se considera ao nível de alguns colegas doutorandos. E escolheu estudar na UFG pelo fato do curso de Geologia da instituição conter um laboratório de paleontologia. A mudança para uma nova cidade não trouxe desconforto do ponto de vista da ansiedade. Na verdade, surgiu em sua vida alívio por estar sozinho em um novo lugar, mesmo sem a liberdade que tanto almeja. No entanto, os problemas não acabaram. Em um período de 6 meses, as bolsas demoraram a chegar e por isso Michael acabou gastando todas as suas economias. Foi custeado pelos avós e mesmo assim não teve condições financeiras de permanecer em Goiás. O Lian conta do mal-estar que sente em depender das pessoas. É por isso que sua casa está desarrumada. Já ofereceram gratuitamente uma limpeza, mas seu senso de responsabilidade não o permite aceitar. Mas sua saúde mental ainda estava suficientemente boa para conseguir limpar a casa diariamente. E quando as situações começaram a desandar, procurou ajuda psicológica ao Saudavelmente, programa da UFG localizado na Procon. Afinal, sabia que tudo poderia piorar. Mesmo com suporte institucional e o uso de medicamentos, seus temores se confirmaram. Tudo piorou. E trancar o curso para se tratar estava fora de cogitação. Sua vida era e estava resumida à academia. Não pude deixar de perceber a quantidade de garrafas de refrigerante vazias. Então, sua alimentação é a base de quê? Assim, digamos assim. Olha, nas primeiras semanas do mês, geralmente é isso. Cheetos e refrigerante. E depois eu começo eu tenho que fazer algum método de racionamento, porque dificilmente eu vou ter dinheiro para manter uma alimentação normal, arroz, feijão e carne. É porque, digamos assim, o refrigerante é relativamente caro, né? Essa é a questão. Esse mês eu comprei refrigerante porque estava mais barato que o litro do leite. A alimentação é ainda um de seus desafios, e para cumpri-la, estipula um valor o qual se adequa ao que recebe das bolsas. Quando diminui, inaugura o período de racionamento, cuja relação de consumo e valor dos alimentos depende do dia em que chega o benefício seguinte. Porém, nessa relação, a nutrição de gaivota sempre sai em desvantagem. E sobrar mais um pouco, eu vejo de comprar outras coisas. Se não, eu foco inteiramente em comprar carne para ter o máximo de proteína possível, porque o meu corpo tem alguma dificuldade que ele não processa glicose, açúcar direito. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente o que. Você nunca foi no médico pra saber? Não, porque até eu descobri só no passado, porque eu nunca tinha tido uma alimentação muito pesada em açúcar, assim, a ponto de descobrir que eu fico em diarreia se eu comer caramelo. A maior desordem se deu quando eu já o conhecia, no final de 2016, nos períodos de férias. Naquele período, a sua situação emocional se deteriorou. O fim do calendário acadêmico havia chegado e cada um passou suas férias em um lugar distinto. Ele foi para Arapongas. E depois disso, o vi somente 6 meses depois. Na cidade paranaense de quase 120 mil habitantes, foi recebido no terminal rodoviário por uma amiga que naquele passado recente era sua melhor amiga. Mas em um período de 1 mês, foi uma das poucas vezes pelas quais a viu. O silêncio na relação cresceu de forma abismal. Era uma pessoa tão reservada que até os seus 16 anos nunca tinha saído de casa
pra sair com os amigos, assim. A primeira vez foi porque eu insisti muito. Eu tive um trabalho psicológico gigantesco pra fazer isso. Então, assim, de uma certa forma, quem deu o primeiro empurrão foi eu. Você se então... sente culpado por isso? Você se sente culpado por isso? E também porque meus pais elas estavam um pouco se fudendo por situação assim. Um pouco assim, em teoria eles se importam. A mãe dela ficou escandalizada quando eu contei tudo que eu sabia, mas eles não fazem nada pra mudar, então. Gaivota não consegue conter a culpa que sente pela situação. Afinal, foi ele quem incentivou pela primeira vez a deixar um modo de vida mais reservado para sair. Mesmo a enxergar o abismo entre simplesmente passear e se embriagar, seu senso de responsabilidade, mais uma vez, não permite enxergar o processo com distanciamento. A única distância de fato estava na virtualidade. Toda a briga que culminou em mais uma amizade desfeita ocorreu pela internet. Em março, quando as emoções estavam insustentáveis, Gaivota bolou um plano para sua amiga descobrir que ele estava contando para os pais dela tudo. Tudo para que ela tivesse motivos para não ser mais sua amiga e não voltasse atrás na decisão. A ideia funcionou. No entanto, a consequência foi uma crise depressiva forte. Porque entre a opção dela sair comigo, que simplesmente desaprovava as atitudes dela, e sair com o pessoal que basicamente veio e comprava bebida pra ela, porque eles achavam graça ver ela bebendo. Então ela preferiu aquelas pessoas. E isso te fez mal. Isso me fez incrivelmente mal. Mas digamos assim, aí você fez isso e depois você se sentiu muito mal. Por ter feito isso ou pelo fim do... Não, eu fiquei triste por ter perdido a amizade, por ter falhado em ter cuidado dela, por tudo relacionado, assim. Mas quantos anos ela tem mesmo? 16 agora, 17 no máximo. Eu acho que você não tem tanta culpa. O ser humano ele nunca atua sozinho, por mais nós, por exemplo. Eu falei isso pra Tatiana quando ela falou, ela respondeu praticamente a mesma coisa. Porque assim, você tem um ambiente que várias pessoas atuam. Mas não é culpa, é responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade de cuidar dela e eu falhei. Mas ela era ciente dessa responsabilidade que você tinha sobre ela? Digamos assim. Ou você só tinha isso dentro de você? Não, isso era declarado que eu tava cuidando dela, assim, era óbvio que eu tava assim. Gaivota me confirma com um sinal positivo e afirma que sua amiga, num ato de embirra, entre aspas, se distanciou da mesma forma que decidiu desobedecer os pais. O fim da amizade não esvaziou suas preocupações. Entre a queda da autoestima e novas tentativas de suicídio, Gaivota chegou à conclusão lógica que, para se manter vivo, precisava sair de Arapongas. Errou de propósito a senha do seu cartão de banco e usou como motivo para ir embora antes do tempo. E para ele, foi a melhor decisão tomada. Apesar de ainda ter forças para frequentar os primeiros dias de aula e arrumar a casa ao chegar, a depressão o impediu de ir além. Ele disse que o chão estava limpo. Eu tinha limpado tudo isso aqui, esse chão estava limpinho. Parou, suspirou. E eu tô vendo que eu vou dormir hoje cedo, porque só de lembrar disso, mas enfim. Esse chão tava limpinho. Eu fiquei com muita dor física de fazer isso, porque foi um esforço monumental, eu já tava bem fraco fisicamente, mas... Também foi a única coisa, como a minha situação com a Isa piorou, eu nem sequer consegui manter a limpeza que eu fiz. Porque antes de vir pra cá, antes de passar por essas situações, eu não tinha nojo dessas coisas. Eu conseguia lidar com essas situações sem ter nojo. Eu posso ter asco dessas coisas. Por causa do fundo do poço. Quando eu comecei a ver situações em que eu tava tão mal que eu esquecia o arroz dentro da panela, e ele ficava fora 2, 3 dias porque eu tava mal demais pra ir comer, e eu abri aquela merda, tava com larva já. Ou seja, por passar por situações assim, de eu estar tão ruim de deixar as coisas nessa situação, eu acabei criando nojo dessas coisas, sendo que eu nunca tive. Assim. Mas você ainda conseguia fazer tipo alguma coisa como tipo usar o computador e tal? Era a sua fuga, digamos assim? Não, porque assim, você compartilhava muitos memes e tal ainda. Dava pra ver que eram memes extremamente eu ia pro computador porque eu tinha que ficar algumas horas fora da cama, pelo menos por dia, pra conseguir comer. Nessas poucas horas que eu conseguia ficar acordado, eu ficava no computador, porque como você pode ver, é tipo o mínimo do mínimo. Não, mas aqui em questão de espaços, é uma gaiola grande bastante para um pássaro que viveu preso sempre. Meu lugar é no mato, longe da cidade, longe da estrutura social humana tradicional. Meu lugar definitivamente não é aqui, ou seja, eu vivo
dentro de uma sociedade, porque Você precisa. Eu não tenho outra opção. Pelo menos até eu terminar meus projetos, eu não tenho outra saída. Até eu pelo menos conseguir os mínimos recursos para conseguir ir embora da sociedade, eu tenho que viver nela. Então, assim... O sentimento de diferença extrapola a sua condição de autista? Eu definitivamente não sabia. Mas conhecia de perto a trajetória de outros sujeitos que, diante da convivência com a síndrome de Asperger, se sentiam distantes frente aos gostos e visões de mundo dos outros. Em seguida, lanço uma pergunta desafiadora, a qual nem eu saberia responder em sua totalidade. O que é ser Asperger? Você é um ser humano um pouco fora do que era o ser humano, do que era o ser humano, principalmente porque a única coisa, isso agora eu vou falar como cientista, a única coisa que a gente pode comprovar diretamente que diferencia o ser humano das demais criaturas, dos demais animais, principalmente dos demais animais inteligentes, é a linguagem. A linguagem é a única coisa única do ser humano, a única coisa que faz o ser humano do ser humano. E a linguagem é onde o Asperger mais tem dificuldade na forma, na necessidade de se comunicar com outros seres humanos. Que obviamente aqui a gente está falando em termos literais, mas as coisas são menos inflexíveis na prática. Então é que a gente está tendo uma conversa agora. Mas enfim, ferramentas são potencial. O potencial do Asperger, as ferramentas que ele possui tendem sim a ser maiores, melhores, maiores ou melhores. Ponha-se do jeito que quiser, ponha do jeito que você entender, mas são sim diferentes e, assim, vou dizer literalmente assim, superiores do ser humano normal. Porém, como o Asperger vai usar essa ferramenta e como essa ferramenta vai conseguir interagir na sociedade que não está preparada para uma engrenagem com dentes de outra forma, ou que, digamos assim, que está comandando a bola, né, do jogo. Ou seja, isso vai definir muito se vai ser algo superior ou inferior. Vai, assim, mudar drasticamente. Não sei se eu, dentro da mesma engrenagem social que ele, me encaixo. Afinal, nos conhecemos em um grupo terapêutico no Saudavelmente, exclusivo de pessoas com síndrome de Asperger. E, durante as últimas 3 horas, ao lado de um gravador digital de áudio, estávamos fazendo o que teoricamente autistas menos gostam: comunicar. Por fim, Gaivota ri, afirmando que os colegas zombariam do fato de, pela primeira vez, receber alguém em seu quarto e, ainda por cima, do gênero masculino. Perguntei se ele se importa com isso, e ainda a sorrir, disse que não. Depois de descer as escadas, entrar no carro, eu ainda estava quase anestesiado depois do turbilhão de relatos. Desculpe, Gaivota. Se enxergar na dor do outro é um desafio complexo de processar. Fiz o que me era exigido naquele momento. Só dirigi. Enfim, eu acho que é basicamente isso, assim. Foi bastante completo. Sim. Foram 2 horas Juntando aqueles 40 minutos iniciais. Não foi 40 minutos? 40 ou 50? Acho que foi uns 20 minutos. Não, do áudio foi 50, mas tirando a introdução. 50. Tipo umas 2 horas e meia. Então, vou dar isso.